Existe uma região no planeta que, apesar de ocupar uma área relativamente pequena no mapa, tem influência direta sobre a economia mundial. Todos os dias, milhões de barris de petróleo atravessam esse estreito corredor marítimo rumo aos principais mercados consumidores do mundo. Quando tudo funciona normalmente, poucas pessoas prestam atenção. Mas basta surgir uma ameaça para que governos, investidores e especialistas passem a acompanhar cada movimento com extrema atenção. Estamos falando do Estreito de Hormuz. Nos últimos dias, essa região voltou ao centro das atenções após uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, caso o Irã não aceite negociar um novo acordo, os ataques americanos poderão ser ampliados nos próximos dias. Entre os possíveis alvos citados pelo presidente estão usinas de energia e pontes, além da continuidade das operações militares pelo tempo que considerar necessário. As declarações aconteceram logo após uma nova série de ataques americanos contra alvos localizados no litoral sul do Irã. Ao mesmo tempo, Washington reforçou a pressão diplomática sobre Teherã, afirmando que ainda busca uma solução por meio de negociações. Esse cenário reúne dois elementos que costumam caminhar juntos em momentos de crise internacional: demonstrações de força e tentativas de diálogo. Mas existe um detalhe que faz essa notícia ser muito maior do que aparenta. O verdadeiro impacto dessa tensão não está apenas na possibilidade de novos confrontos entre Estados Unidos e Irã. O que realmente preocupa governos e mercados financeiros é a localização onde tudo isso acontece. O Estreito de Hormuz não é apenas uma passagem marítima. Ele representa um dos pontos mais estratégicos do planeta para o comércio internacional de energia. Qualquer aumento na tensão nessa região desperta preocupações sobre possíveis impactos no transporte marítimo, nos preços do petróleo e na estabilidade econômica global. E é justamente por isso que uma declaração feita a milhares de quilômetros de distância pode acabar influenciando a vida de pessoas em diferentes partes do mundo. O Estreito de Hormuz está localizado entre o Irã e Omã, e liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Oceano Índico. À primeira vista, parece apenas mais uma passagem marítima. No entanto, sua importância estratégica é difícil de comparar com qualquer outro ponto do planeta. Todos os dias, uma quantidade gigantesca de petróleo e gás natural deixa os países do Golfo Pérsico por essa rota, abastecendo economias da Ásia, da Europa e de diversas outras regiões. Para entender sua relevância, imagine uma única estrada por onde passam diariamente boa parte dos caminhões responsáveis por abastecer um país inteiro. Se essa estrada fosse bloqueada ou se tornasse perigosa, os impactos seriam sentidos rapidamente. Produtos demorariam mais para chegar ao destino, os custos de transporte aumentariam e, em pouco tempo, os preços começariam a subir. Com o Estreito de Hormuz, acontece algo semelhante, mas em uma escala global. É justamente por isso que qualquer notícia envolvendo essa região provoca reações imediatas nos mercados internacionais. Mesmo antes que qualquer interrupção ocorra, investidores e empresas já começam a calcular riscos. O simples aumento da tensão pode elevar o custo dos seguros das embarcações, modificar rotas comerciais e influenciar o preço internacional do petróleo. No caso das declarações de Donald Trump, a preocupação não está apenas na possibilidade de novos ataques. O mercado tenta entender quais poderão ser as consequências caso o conflito se intensifique. Quanto maior a incerteza, maior tende a ser a cautela das empresas que dependem dessa rota para transportar energia e mercadorias. É exatamente por esse motivo que governos do mundo inteiro acompanham atentamente cada novo desdobramento. Mais do que uma disputa entre dois países, o que está em jogo é a estabilidade de uma das rotas marítimas mais importantes da economia global. E quando essa estabilidade é colocada em dúvida, os efeitos podem ultrapassar rapidamente as fronteiras do Oriente Médio, alcançando mercados e consumidores em praticamente todos os continentes.
Embora a notícia tenha chamado atenção pelas declarações de Donald Trump, entender esse cenário exige olhar também para o outro lado. A relação entre Estados Unidos e Irã atravessa décadas de tensão, marcadas por disputas políticas, sanções econômicas e episódios de confronto indireto. Sempre que uma crise se intensifica, o Estreito de Hormuz volta automaticamente ao centro das discussões internacionais. Segundo as informações divulgadas, Trump afirmou que os Estados Unidos poderão ampliar os ataques caso o governo iraniano não aceite negociar um novo acordo. Entre os possíveis alvos mencionados estão usinas de energia e pontes. Ao mesmo tempo, autoridades americanas confirmaram que continuam mantendo canais de diálogo com representantes iranianos, demonstrando que, mesmo em momentos de forte tensão, a diplomacia continua desempenhando um papel importante. Esse contraste entre pressão militar e negociação não é incomum nas relações internacionais. Em muitos casos, governos procuram aumentar sua posição de força enquanto deixam aberta a possibilidade de uma solução diplomática. O objetivo é convencer o adversário de que negociar pode ser menos custoso do que prolongar uma crise. No entanto, existe um aspecto que tem gerado preocupação entre especialistas. Ataques contra determinadas infraestruturas, como usinas de energia e pontes, levantam debates sobre o direito internacional humanitário. As convenções de Genebra estabelecem regras para a condução de conflitos armados e buscam proteger a população civil, embora a aplicação dessas normas possa depender das circunstâncias específicas e do uso militar ou civil de cada instalação. Enquanto essas discussões acontecem, mercados financeiros, empresas de transporte e governos continuam observando atentamente cada novo anúncio. Em momentos como esse, não são apenas as ações militares que influenciam o cenário internacional. Muitas vezes, uma única declaração é suficiente para alterar expectativas econômicas, aumentar a volatilidade dos mercados e elevar a preocupação sobre os próximos passos dessa crise. O que torna essa situação tão delicada não é apenas a possibilidade de novos ataques, mas o efeito em cadeia que uma escalada militar pode provocar. Em um mundo cada vez mais conectado, conflitos regionais têm potencial para gerar impactos econômicos em escala global. E isso acontece porque a economia moderna depende de rotas comerciais que funcionem com estabilidade e previsibilidade. Quando uma região estratégica como o Estreito de Hormuz entra em estado de tensão, empresas que transportam petróleo e gás passam a reavaliar os riscos de navegar por essas águas. Seguradoras podem aumentar o valor das apólices, operadores logísticos ajustam seus custos e investidores acompanham qualquer novidade em tempo real. Mesmo que o fluxo de navios continue normalmente, a simples percepção de risco já pode influenciar decisões importantes no mercado internacional. É por esse motivo que governos acompanham de perto cada declaração feita pelas lideranças envolvidas. Uma mudança no cenário pode afetar não apenas os países produtores de petróleo, mas também economias que dependem da importação de energia para manter suas indústrias, sistemas de transporte e cadeias de abastecimento funcionando. Ao mesmo tempo, especialistas ressaltam que ainda existem caminhos diplomáticos capazes de reduzir a tensão. As conversas entre representantes americanos e iranianos mostram que, mesmo em momentos de forte pressão, a negociação continua sendo uma possibilidade. O desfecho dessa crise dependerá das decisões tomadas nas próximas semanas e da disposição das partes em evitar uma escalada ainda maior. Por enquanto, o mundo observa atentamente cada movimento. Satélites monitoram atividades militares, analistas acompanham os mercados e governos avaliam possíveis cenários. Em crises como essa, a velocidade com que os acontecimentos evoluem faz com que novas informações possam mudar completamente o panorama em questão de horas. Independentemente de como essa crise evolua, uma coisa já está clara: o Estreito de Hormuz continua sendo um dos pontos mais estratégicos do planeta. O que acontece nessa estreita faixa de água não afeta apenas os países diretamente envolvidos.
suas consequências podem alcançar mercados financeiros, empresas, governos e milhões de pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar dessa região. É justamente por isso que especialistas acompanham cada novo desdobramento com tanta atenção. Mais do que uma disputa militar, o que está em jogo é o equilíbrio entre segurança internacional, estabilidade econômica e diplomacia. Em um cenário tão sensível, uma única declaração, uma decisão política ou um incidente inesperado pode alterar rapidamente o rumo dos acontecimentos. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que situações como essa evoluem constantemente. Novas negociações podem reduzir as tensões, assim como novos eventos podem aumentar as incertezas. Por isso, acompanhar esse tipo de notícia exige olhar além das manchetes e entender o contexto por trás de cada decisão. O caso envolvendo Estados Unidos e Irã mostra como geopolítica, economia e segurança internacional estão profundamente conectadas. Muitas vezes, acontecimentos que parecem distantes acabam influenciando o preço da energia, o comércio global e até mesmo o cotidiano de pessoas em diferentes partes do mundo. Se existe uma lição que podemos tirar dessa história, é que compreender os bastidores desses acontecimentos é tão importante quanto conhecer a notícia em si. Porque, no cenário internacional, nem sempre os maiores impactos acontecem no campo de batalha. Em muitos casos, eles surgem nas decisões políticas, nas negociações diplomáticas e nas consequências econômicas que se espalham silenciosamente pelo mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, analisando os acontecimentos além das manchetes e entendendo como eles realmente influenciam o cenário global, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo vai muito além da notícia do dia. Nosso objetivo é explicar o contexto, conectar os fatos e mostrar por que determinados acontecimentos podem mudar o equilíbrio internacional. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima análise.